Queridos alunos da turma de sábado, eu quero compartilhar com vocês de alguns vídeos. A gente vai fazer alguns vídeos curtos para tentar elucidar essas duas últimas aulas que ficaram para trás. Até porque nós vamos já estar em recesso, só voltando efetivamente em janeiro, tá? Mas eu quero estar falando com vocês a respeito do nosso último assunto, que é a humanidade de Jesus, está na página 82, e falar basicamente todo o nosso assunto até a página, deixa eu ver aqui, nós vamos até a página de número 89, o assunto é um só. Na verdade, é a união hipostática. O que é a união hipostática? É a união das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Lembrando que a gente está fazendo cristologia, tá? E lembrando que todo ataque à divindade se dá na pessoa de Jesus, tá? A gente viu isso na própria teontologia, mas aqui na cristologia a gente vai ver com um pouco mais de detalhes. A gente vai ver a humanidade de Jesus, como acontece, tá? Esse Deus homem, tá? Ou este homem, como ele disse, o filho do homem, né? E também como que se dá os ataques, as principais escolas de pensamento teológico que atacaram desde o início lá do primeiro século a divindade de Jesus, tá? Então nós vamos falar na página 82 sobre a humanidade de Jesus. A gente já falou sobre a divindade, Jesus é Deus. Eu acho que está muito claro para nós. Por que a gente pode dizer que Jesus é Deus? Bom, João vai dizer isso. João capítulo 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra, é o logos pré-existente. É a palavra que sempre existiu. Ela é uma palavra viva, tá? Então, assim, quando a gente fala que ele era divino, a gente talvez tenha uma dificuldade de organizar essas duas ideias, da divindade e da humanidade, porque a gente, ao olhar o Jesus humano e a necessidade do Jesus humano, que é o Jesus Salvador, que substitui o Adão pecaminoso, a gente não consegue enxergar Deus na natureza dele. Mas olha só, primeiro a gente tem João dizendo que ele era Deus, ponto pacífico, tá? E João, um escritor divinamente inspirado. Agora, um outro ponto interessante é que ninguém podia fazer as coisas que Jesus fez, tá? No seu tempo. E ainda hoje, tudo que a igreja faz, o faz por intermédio dele, no nome dele. Então, em resumo, é ele quem faz. Então, todos os milagres, ressuscitar mortos, trazer pessoas de um estado de enfermidade severa, como o homem que tinha a mão ressequida. Você vê o homem com a mão ressequida, a mão retorna. Isso é um milagre extraordinário que só Deus pode fazer, tá? Então, assim, ainda hoje esses milagres acontecem, mas é Deus quem faz. É Jesus quem opera, né? Então, aqui diz que Cristo humanizou-se para aniquilar o que tinha o império da morte, que é o diabo, tá? O autor dos Hebreus vai mostrar isso, dizendo, e visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, que é o diabo. Então, quando a gente fala aqui de humanidade de Jesus, era necessário que Jesus se manifestasse. Era necessário que Jesus viesse. Por que era necessário que Jesus viesse? Porque Adão pecou. Tá? E Romanos vai dizer isso, Paulo vai escrever aos Romanos dizendo o seguinte, que por um homem veio o pecado, por outro homem veio a justiça, veio o perdão dos pecados, né? Então, era importante que fosse um homem, era imperativo que fosse um homem. Deus não poderia, enquanto ser divino, remir o homem, porque o efeito do pecado foi no mundo físico, foi na carne e foi na história humana. Então teria que ser um humano para resgatar o outro humano. Isso que Jesus faz.
Isaías vai falar sobre isso, sobre esse Cordeiro de Deus, fazendo uma alusão aos sacrifícios da antiga aliança, né? Onde temporariamente foi dado a esses animais a capacidade de reter o pecado e ser sacrificado por esse pecado, até que viesse uma solução definitiva. E essa solução definitiva é Cristo. Então, houve uma necessidade legítima, tá, para que Jesus viesse. E aí diz que ele vem para triunfar sobre o império da morte, sobre o diabo, e anular a cédula que era contra nós, a dívida que nós tínhamos lá do pecado. Tudo nos remonta ao Éden. Lá começa todas as coisas e lá é um modelo onde a gente tem que observar que as necessidades de se ter um homem perfeito, isso é importante dizer, para que ele substituísse a imperfeição de Adão e de fato fosse capaz de remir toda a humanidade. Então essa legitimidade, essa necessidade teria que acontecer no representante da raça humana que é Cristo, tá? Então, diz aqui que havendo Cristo riscado a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, e que nos era contrária, nos atirou no meio de nós, cravando-as na cruz, e expôs publicamente os principais e potestades e triunfou sobre eles. Então, toda a vergonha que o homem sofreu lá no Éden, Cristo retribuiu ao diabo quando ele vai à cruz como homem perfeito, sem pecado, porque havia uma acusação legítima do diabo sobre nós, tá? De que nós éramos pecadores. Mas qual a acusação que o diabo tinha contra Jesus? Nenhuma. Então, quando a gente fala assim, a união hipostática, a relação entre o humano e o divino, o humano era humano. Não tem aqui 50% humano, era humano. Porque se Jesus fosse 50% humano e 50% divino, o sacrifício da cruz, o sacrifício expiatório não valeria. Porque ele teria condição de suportar. Ali na cruz você tem um homem. Então, assim, essas duas naturezas, elas são compartilhadas. Em que sentido? Talvez aqui tenha um grande mistério, que é muito mais numa relação de fé que a gente evoca tudo isso, né? É que quando Jesus ele usa de, vamos botar assim, poderes sobrenaturais extremos, né? De mandar o vento calar a boca, o mar sossegar, ter controle sobre a natureza, isto só pode ser Deus. Então, nós não estamos falando de um homem que estava vivendo uma dualidade. Essa dualidade, ela é muito baseada em alguns conceitos equivocados lá atrás de algumas escolas de pensamento, tá? Então não tinha dualidade. Dualidade é um termo errado. O que tinha é o seguinte: Jesus era 100% homem, que podia sofrer, chorar, que podia ter suas dificuldades emocionais, como ele teve em muitos casos no túmulo de Lázaro, enfim, com um grande sentimento de choro. Agora, é fato que quando ele se levanta no barco e diz: mar, sossega, vento, cala-te, é Deus quem está fazendo isso. Tá? Quando ele identifica nos seus discípulos que Satanás está agindo, é Deus quem está fazendo isso. A gente pode hoje falar que a gente tem um espírito de discernimento, mas olha, precisa entender que isso vem como obra do Espírito Santo depois que a igreja é estabelecida, depois de Atos 2. Antes a gente não tinha isso. Então não tinha. Então o que a gente tem basicamente aqui? A gente tem Deus, tá? Então Deus, naquele momento, Jesus é 100% Deus. Aí ele repreende o vento, manda
o mar sossegar e diz para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Você vê que é uma autoridade que não é humana, tá? Na carne humana, Jesus iria fazer o seguinte: se entristecer, porque não via neles condições de avançarem. Tanto é que quando Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, me manda aí. O Senhor a gente já aprendeu isso, é o Kyrios, tá? Kyrios, que é uma autoridade divina suprema. Quando Pedro está dizendo isso, ele não está se referindo a um homem. Entenda isso. Ele está se referindo a um Deus. Se é o Senhor mesmo. O Kyrios, da representação do grego, é um senhorio de uma autoridade divina. Tanto é que depois, Jesus em algum momento vai falar assim, depois que ele é inquirido por Jesus, e aí ele vai falar assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai falar assim: ó, você revelou, não revelou carne e sangue. Não sei se você está entendendo. Ele não revelou carne e sangue naquele momento, porque não havia carne e sangue. Naquele momento, você revelou o Pai, você revelou Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o que acontece? Quando quando Pedro tem esse entendimento que não é dele, tá? O texto diz assim: você revelou o Pai, você revelou Deus. Agora eu sou Deus. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Não há conflito nas duas naturezas. Não há conflito. O que a gente pode afirmar é que nas horas de angústia, de perda, de solidão, de sofrimento, de tanta luta, a humanidade de Jesus era 100%, tanto é que ela florava, ele se angustiava, tá? E aí, 100% homem. Nos momentos em que ele estava realizando grandes feitos, extraordinários, fora de qualquer situação normal, quando, por exemplo, ele está lá conversando no Monte da Transfiguração com Moisés e Elias, é Deus, no sentido de que você já deve ter lido lá que eles resplandeciam. Eles resplandeciam. Os outros dois eram seres que estavam num estado diferenciado, porque já haviam partido dessa terra, dessa esfera humana. Agora Jesus, ele está nessa esfera humana, mas tendo esse brilho, essa condição celestial. Naquele momento era Deus. Então assim, não há conflito. O problema é a gente colocar 50% para cada lado. Sabe de quê? Porque a gente vai tentar pensar na nossa cabeça que há um Jesus que viveu 33 anos com uma dupla natureza constante, 24 horas. E isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Até porque isso chama-se dualidade. E dualidade não se aplica à natureza divina. Não se aplica. Dualidade é um conflito. É um conflito. Então, Jesus poderia estar conflitando com as suas duas naturezas. Existe a gente vai ver aqui um tipo de ensinamento errado que vai mostrar exatamente isso. Que Jesus tinha uma dualidade existencial. Tá? Os eutiquistas, eles ensinavam que essas duas naturezas, tá? Elas formavam uma terceira natureza. Olha que maluquice, tá? Os nestorianos também. Então, assim, o perigo é esse. É da gente ter uma ideia de dualidade, que é perigosa, tá? Conflito das duas naturezas. E a gente também tem uma ideia de uma terceira natureza. Por incrível que pareça, isso acaba sendo gerado. Porque se você tem uma natureza distinta, uma segunda natureza distinta, mas que se fundem, pode se tornar uma terceira natureza. Isso não existe. Então, a união hipostática, na verdade, é
a harmonia entre as duas naturezas, tá? As duas naturezas de Cristo, elas se harmonizam entre si. Então, ele é 100% homem, ponto, e ele é 100% Deus. Agora, a nossa dificuldade mental é imaginar como que Jesus conseguia compartilhar ou ter essa dupla natureza. É preciso deixar claro que essa dupla natureza não era uma constante de 24 horas, tá? Então a gente aprende isso aqui no texto para mostrar que primeiro havia uma necessidade de Jesus vir enquanto homem, para quê? Para consertar a bagunça do Éden, tá? Estava nele como homem perfeito. Agora, se ele fosse metade Deus, metade homem, esse sacrifício não seria perfeito. E a gente poderia imaginar que a natureza divina dele não sentiria dor. Então ele não teria um sacrifício completo. Nós temos na descrição de Isaías 53 um perfil completo de um homem sofredor, um homem do qual o mundo não fazia caso, desprezado, que não tinha beleza alguma. É a figura de um homem que tinha toda a condição de se entregar, porque ele não tinha pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Então, o texto vai dizer aqui que o corpo de Cristo, tá? Falando sobre o corpo de Cristo, na página 82 ainda, quanto ao seu corpo, ele mesmo disse: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu enterramento. Então Jesus falou tanto da formação, como do sofrimento e da morte do seu próprio corpo, tá? Então, ele, inclusive quando Jesus recebe os presentes, né? Talvez você saiba disso, lá, enquanto bebê, já apontava para uma situação de morte, porque quando a gente fala lá que ele recebeu ouro, incenso e mirra era usado para fazer preparativos para enterro. Que coisa, né? Uma criança já recebendo preparativos para o enterro. É como se a gente levasse para um recém-nascido hoje uma coroa daquelas que levam para o cemitério. Que absurdo, né? Então já apontando para a sua morte, tá? Então Jesus vai falar a respeito do seu corpo. Ele chama o corpo de templo, tá? Derribar este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado o templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do seu corpo. Inclusive, Jesus já deixa aqui um princípio muito interessante, que é ensinado pela igreja, ou que deveria ser ensinado pela igreja, né? Melhor dizendo, que é o fato de cada crente que é um templo do Espírito, né? E Jesus já deixou isso aqui claro, da função do seu corpo enquanto templo, enquanto uma habitação de Deus, tá? Então, qual é o termo aqui? A habitação de Deus. Ele fala assim, eu sou uma habitação de Deus, Deus habita em mim, tá? Então, o texto vai falar que José de Arimateia, ele pega este corpo, tá? E ele, após a morte de Jesus, ele vai sepultar este corpo num lugar bastante privilegiado, e com um linho fino, diz o texto aqui, um lençol limpo, tudo de muito boa qualidade, como os ricos da época deveriam ter. E é interessante que Jesus ele chega ao mundo numa situação bastante precária, mas quando morre e ele vai ser sepultado, ele é sepultado como um rico, mostrando já a sua realeza, tá? Nós não estamos aqui falando sobre a teologia da prosperidade, nada dessas bobagens. Nós estamos falando que ele teve todos os recursos que foi dado através de José de Arimateia, não era nem dele, a gente sabe disso, né? Que fez com que ele tivesse um enterro com pompa e circunstância, no sentido de ter um lugar muito privilegiado e recursos para isso, né? Não foi jogado em qualquer lugar, como se faziam na época dos pobres, eram colocados até em covas rasas, tá bom? Eu vou dar um encerramento aqui no vídeo, a gente vai continuar para o vídeo ficar tão longo, tá bom?
e a gente já retorna falando de uma segunda parte.